Olá, Mirante, tudo bem? Vamos falar sobre foca no que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito, eu creio que é um dos maiores desafios para você ter alta performance. Eu tenho uma frase de efeito aqui na Borelli Academy que eu aprendi, eu apliquei e hoje eu repasso principalmente para os meus clientes, que é: tira do colo, faz o que precisa ser feito. Eu aprendi essa frase quando eu trabalhei num projeto, numa empresa multinacional, mas eu já estava empreendendo e eu fui contratada para fazer a gestão de terceiros na segurança do trabalho. E eu já tinha a habilidade da gestão no tempo, eu já ensinava sobre, porém, eu encontrei um profissional com uma performance muito maior que a minha. Então, às vezes, a gente acha que a gente é bom em relação a algumas pessoas, e sim, por comparação, você acaba tendo uma agilidade. Mas quando você encontra pessoas com uma performance maior ainda que a sua, se você já está bom, imagine encontrar alguém num nível ótimo a excelente. E sem pirar o cabeção. Porque às vezes tem gente que tem medo, por exemplo, de fazer planejamento das coisas. E planejamento não é engessamento das coisas, é um alinhamento de intenção. Então, esse é um ponto, inclusive, que ajuda muito você a focar no que tem que ser feito, mas a gente já vai chegar lá. E aí eu lembro que eu conheci esse profissional, eu tinha, vamos supor, vou colocar um exemplo, vamos imaginar que a gente tinha três frentes de trabalho, e eu cuidava de uma das frentes, aí tinha outro profissional que cuidava desse e outro profissional que cuidava desse. Então, assim como eu era gestora de uma, tinha gestor do segundo, gestor do terceiro. Essa pessoa, ele atendia os três. Então, e aí um dia eu fui até o container, né, onde ficava esse profissional, que se não me engano ele trabalhava com a parte de pedidos, a parte comercial, não me lembro agora exatamente, era o Éder, o nome dele, e aí eu falei assim, qual que é o seu segredo? Porque onde eu vou, eu escuto que, tipo assim, agilidade, né, e tipo, aí ele falou assim, o meu segredo é tirar do colo. Falou assim, lógico, tem que ter a sua organização aqui, mas é uma coisa que eu aprendi, assim que chega, tira do colo mais rápido, porque daí não acumula, até porque tem bastante coisas. Claro que ferramenta ajuda, né, mas a sua prática de tirar do colo ajuda mais ainda. E desde então eu adotei isso. Porque eu sempre fui muito bom em planejamento. Gente, planejar, todo mundo é bom em planejamento. Querendo ou não, lógico, a gente pode melhorar isso, né? Mas querendo ou não, se você sentar agora e fazer assim, ó, 5 coisas que eu tenho que tirar do colo hoje. Putz, eu tenho que tirar do colo isso. A gente planeja. Agora, a gente executa na mesma velocidade? Nem sempre. E aí entra esse movimento que muitas vezes precisa ter uma configuração. E para a gente poder ter um drive mental, às vezes frases de efeito ajudam muito. Então, esse tira do colo, por exemplo, me ajudou muito a ser mais executora com base no meu planejamento. E isso eu acabo adotando, inclusive, na minha empresa e transfiro isso para os clientes, porque a gente trabalha, por exemplo, com um sistema de gestão que está tudo pronto, mas a pessoa tem que acessar as aulas para ela entender a metodologia, para ela saber onde ela vai alimentar. Então, ela tem que tirar do colo a parte que cabe a ela, né? Então, esse focar no que tem que ser feito só funciona quando eu alinho planejamento com uma intenção de execução. E aí sim dá match. Só que essa execução, por mais que a gente queira, não é só um querer. Na verdade, você tem que desejar fazer, porque é uma gestão de escolha. Eu tenho que escolher tirar essas 5 coisas do colo. Eu tenho que me comprometer com algo no futuro para que no dia de hoje eu execute uma atividade que às vezes vai me levar numa demanda futura. Então, o planejamento, ele precisa ser aprendido. E como que se aprende a fazer isso? Aí aqui a gente é expert nisso. Por quê? Eu vou falar sobre uma coisa que muita gente precisa tirar do colo, que é a habilidade da gestão no tempo. Só que não qualquer gestão no tempo. A gestão no tempo, ela é uma soft skill, ou seja, ajuda você a conduzir a sua demanda no tempo. Então você conduz, na verdade, as suas escolhas no tempo que você tem.
E aí existem ferramentas, como por exemplo, só para você ter uma ideia, a gente tem a nossa metodologia que inclui a nossa própria agenda. A pessoa, por exemplo, no online, ela consegue aprender o método e adaptar em qualquer agenda. Aí tem uma pré-definição, no mínimo, de uma agenda que você compraria na papelaria, é indicado comprar uma agenda X, mas é possível daí a pessoa, depois que ela entende o método, adquirir a nossa agenda que já vem configurada com base no método. E por que isso? Porque às vezes a gente está, às vezes não, as pessoas estão carregadas de informação, e informação é energia. Você pega informação por todos os seus canais dos sentidos. Então, por exemplo, se você está vendo esse vídeo, aqui tem uma claridade, aí tem uma claridade. Então, tem fótons de luz que faz você enxergar essa imagem do vídeo, assim como eu estou me enxergando agora, porque aqui tem fótons de luz. A luz, inclusive natural, está entrando aqui. Então, os meus olhos estão captando esses fótons e aí ele projeta na realidade essa sensação de luz. E isso é uma energia, porque para que eu possa enxergar neste exato momento isso que eu estou fazendo, o meu cérebro está fazendo o trabalho dele, que é a captação disso, transformando em imagem e de ponta cabeça, hein? Então existe toda uma sistemática acontecendo só para poder enxergar. Assim como está acontecendo também o mesmo processo se você está me ouvindo, porque a audição cabe aqui aos ouvidos, e aí existe toda uma estrutura, né, para que capta as ondas e transforma isso em impulsos elétricos. Então nós estamos o tempo todo absorvendo carga de energia, só que de uma forma ou outra. Agora, a gestão dessa carga de energia que é o segredo. Então, por que muitas pessoas estão se perdendo, estão ficando com burnout? Porque precisa lidar com essa gestão de demandas, que no final das contas é uma gestão de energia, isso no trabalho, isso na vida pessoal. E a gestão no tempo é o caminho para isso, mas não de qualquer forma. Então, por exemplo, o nosso método aqui na Borelli Academy chama o terreno do tempo. Porque você precisa aterrar essas energias nos lugares certos, e aí sim as ferramentas elas são adaptadas para que você possa absorver mais essa carga. Então, para que você foque mais, existe uma gama de, vamos dizer assim, configurações para te ajudar nisso. Então, tá tudo bem não saber. Agora, a partir do momento que você sabe que você pode começar a melhorar, por onde se começa? Gestão no tempo. Porque a gestão no tempo, com o método certo, é lógico que a gente vai defender o nosso, ajuda você a planejar melhor, com base na sua realidade, certamente, e o futuro você vai entendendo que cada habilidade que você desenvolve amplia a sua mentalidade e amplia essa sua capacidade de focar. Só que se você não lida com a demanda que você tem atualmente, você desfoca. É onde se perde muita energia, onde se divide muita energia, aí dá aquela bendita sensação que no final do dia você fez, mas não parece que você não fez nada. Por quê? Você não criou uma sistemática para enxergar e eliminar. No final do dia, o cérebro ele tem que estar descarregado para você poder viver outras partes da sua vida. E isso, gente, é aprendido. E isso pode ser aprendido. Isso é técnica, isso é método. Então, quando se tem uma metodologia para que você aprenda de uma forma organizada, se absorve muito mais. Então, o vídeo de hoje é para reforçar. Focar requer aprender. Não é simplesmente fazer um to-do list e sair executando. Não. Existe algo além disso. Então, cuidado só em ficar pegando informações, dicas soltas, mas não entender o quê? O método. Se você não passa por um método, você não se torna um discípulo daquilo e aí você não executa aquilo, logo você não tem disciplina. Então, como que a gente pode te ajudar? Aqui na descrição do vídeo tem um link que eu quero apresentar para você a nossa jornada da autogestão, que são todas as soluções que nos levam até a autogestão. Isso dentro do que a gente propõe. Então, a gente tem dentro da jornada da autogestão, que é o macro, né, a jornada de estruturação empresarial, que é o Market Hunt, ele é focado
para a estrutura empresarial em si, e ele é focado para o prestador de serviço, quem fatura abaixo de 50 mil mês. Então, ele é uma tecnologia que ele está pronto, o cliente ele adquire. Então, nessa parte de focar nos negócios, o cliente aprende aonde focar exatamente, porque ele já está desenhado. Só que ele não substitui o desenvolvimento de habilidades. Aí o desenvolvimento de habilidades é individual e por partes. Então eu acabei de falar, por exemplo, para você sobre a gestão no tempo. É exatamente esse aqui, ó. O nosso método é o terreno do tempo, e o terreno do tempo, aqui, se você clicar, basta clicar no ícone de informação, você tem um depoimento de quem já passou pelo método, e aqui a descrição do que você vai encontrar e um pouquinho do que vai ter no conteúdo programático. Hoje, o nosso NPS é 10. O que é NPS? É o Net Promote Score, ou seja, é a avaliação pela qual o cliente passou e ele dá uma nota da experiência dele, que é de 0 a 10. E aí, no caso, hoje, 100% das nossas avaliações é 10. Ou seja, a experiência foi extremamente positiva. E essa habilidade auxilia na saúde mental, que também vai de encontro com a NR01. Suelen, quem pode fazer esse curso? Primeiro, hoje o nosso foco maior é falar com empreendedores. Então, empreendedores de todos os segmentos podem fazer, porque o tempo ele quem passa somos nós, e está todo mundo envolvido com esse assunto. Mas quem normalmente acaba sendo interessado nisso? Quem tem demandas, então empreendedores, líderes empresariais. Porém, a gente também faz essa temática para grupos empresariais, online ou presencial. Aqui na jornada da autogestão, do jeitinho que está aqui, você consegue comprar online. Tá? Porque no online a gente otimiza, então é o mesmo método, você tem as aulas e aí você vai seguindo exatamente a metodologia. E o investimento ele acaba até sendo menor do que, por exemplo, uma mentoria individual. Mas se você fala, putz, olha, eu tenho já tentei fazer vários cursos, eu acho que pode ser mais um curso que por melhor que seja, eu não vou conseguir tirar do colo. Olha aqui, ó, entre em contato com a gente pelo WhatsApp e peça um orçamento para uma mentoria individual nesse assunto. Sim, o valor que é cobrado aqui em relação à mentoria individual é bem diferente, mas você vai tirar do colo. Então, tem para todos os bolsos, né? Online sempre acaba sendo mais barato, mesmo que é a mesma metodologia, mas quando é mentoria individual, você compra o tempo do mentor, que no caso sou eu mesma, né? Que vou aplicar. E para turmas, a gente também faz orçamento. Então, eu tenho uma turma que na minha empresa eu gostaria de orçar, é só nos mandar mensagem e a gente manda o orçamento. Mas uma coisa eu já digo, uma vez você aprendendo essa habilidade, independente, seja curso online, mentoria, ou com turma, mas sendo guiado, aumenta o seu potencial de fazer todos os outros no online. Por quê? No meu ponto de vista, a gestão no tempo, ela, uma vez que ela é aprendida, você consegue guiar muito mais seu aprendizado. Então, fazer os próximos cursos, na verdade, ela é uma habilidade potencializadora. Vamos supor que as habilidades são como um sanduíche. A gestão no tempo é o pão, é ela que segura tudo. Então, até a gestão empresarial, o cliente, os nossos clientes, no caso aqui do Market Hunt, tem dificuldade de manter se não tiver essa habilidade. Tanto que no onboarding dos clientes eu já falo. Você pode até começar pelo Market Hunt, mas você vai precisar fazer a gestão do tempo. Porque é o único método que a gente garante que funciona, é o nosso. Né? Você pode até fazer gestão financeira, não importa. Esse daqui é uma gestão financeira mais básica, por exemplo. Aqui é a definição de meta de forma básica, mas com metodologia. Agora, você aprender no terreno do tempo, depois você pode ir para uma gestão financeira. Aliás, tem muita gente que tem dificuldade com a gestão financeira porque não tem gestão do tempo. Depois você pode definir metas, aí você já tem a habilidade de conduzir, então fica muito mais fácil tirar metas do papel. Ou conduzir projetos. De qualquer maneira, essas soft skills aqui, essas 4, são as 4 que fazem parte da jornada do domínio pessoal. Então, a autogestão é o macro e todas as outras jornadas são micros. De qualquer maneira, tudo isso te ajuda a aumentar o seu poder de focar e tirar do colo. Focar e tirar do colo. Só que sabendo para onde você vai. Até o próximo vídeo.